Saudações acadêmicas, chamo-me Sheila Raul e vou falar do tema em causa, o quadro conceptual. Dizer que o quadro conceptual identifica os diferentes utilizadores das demonstrações financeiras atuais e potenciais investidores, empregados, fornecedores, clientes, governos e seus departamentos e o público em geral, referindo que, embora a totalidade das informações necessárias destes utilizadores não possa estar contida nas demonstrações financeiras, existem necessidades comuns aos diferentes utilizadores, considerando que as demonstrações financeiras que satisfazem as necessidades dos investidores satisfazem igualmente as necessidades da maioria dos outros utilizadores, é expressamente referido no quadro conceptual que as diferentes responsabilidades pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras é do órgão da gestão. O quadro conceptual orienta-nos sobre o momento de reconhecimento de um ativo, de um passivo, de um rendimento e gastos e quais as bases de mensuração a seguir. Daí a sua enorme importância. Analisemos então os aspectos mais relevantes do quadro conceptual. Isto é, em outras palavras, dizer que o quadro conceptual é um conjunto de princípios e diretrizes que serve como base teórica para a elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Ele orienta contadores, orienta empresas e usuários das informações contábeis. Interpreta e registra os fatos patrimoniais e financeiros de uma entidade. Serve também para controlar o patrimônio, fornecer informações financeiras, auxiliar na tomada de decisões e cumprir obrigações legais e fiscais. O quadro conceptual de 1996 é o suporte teórico que define as bases racionais e de lógica para as normas de contabilidade. Ele ajuda a desenvolver os fundamentos para a informação financeira. De salientar que muitos países utilizam quadros conceptuais próprios, como os Estados Unidos da América, e que atualmente há um esforço para convergir, ou neste caso alinhar, o quadro dos Estados Unidos da América com o do IASB, Organismo Internacional de Normas de Contabilidade. Define o quadro conceptual como suporte teórico de normalização contabilística que, apoiando-se na teoria geral da contabilidade, desenvolve, neste caso, mediante o intermédio lógico dedutivo, os fundamentos conceptuais de informação financeira, com a finalidade de dotar sustento racional e de consequência de convergência lógica de contabilidade. As normas contabilistas com as quais se estabelece aquela informação, as quais se estabelece aquela informação, na verdade, o caminho a seguir será este. Primeiro, que objetivos queremos atingir com a contabilidade meramente, que queremos atingir com a contabilidade para pagar impostos, meramente para pagar impostos dos gestores, para atender às necessidades dos gestores, sócios, investidores, ou acionistas, investidores de mercados, de capitais, dos financiadores e etc. O que dará origem à definição das características qualitativas de seguida. Trata-se dos elementos de demonstrações financeiras, os critérios de reconhecimento, a mensuração desses elementos e, por último, os conceitos de manutenção de capital. A seguir, de referir que vários países possuem quadros conceptuais, destacando-se os Estados Unidos da América, decorando presentemente um processo de convergência com o quadro conceptual do IASB, neste caso, Organismo Internacional de Normas de Contabilidade. O quadro conceptual do SCE, Sistema de Contabilidade do Estado,
tem por base o quadro conceptual do IASB, Framework for the Presentation and Presentation of Financial Statements, e constitui um documento de fundamental importância, uma vez que, assegurada a consistência e a lógica da formulação das normas e de suas interpretações, devendo ser consultado em caso de dúvidas ou omissão de disposições específicas. No entanto, o quadro conceptual não é uma norma e não se pode sobrepor às condições específicas de qualquer norma. Podemos, assim, dizer que o quadro conceptual está para a contabilidade, como a Constituição está para o direito. Neste caso, está para a contabilidade da mesma forma que a Constituição está para o direito. O quadro conceptual compreende 4 grandes categorias, que são: primeiro, os objetivos das demonstrações financeiras; segundo, as características qualitativas das demonstrações financeiras; terceiro, a definição, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras; e, por último, o conceito de capital e manutenção de capital. Isto é, o quadro conceptual do SCE, Sistema de Contabilidade do Estado, refere-se ao conjunto de princípios e fundamentos que orientam a organização e elaboração, a apresentação de contabilidade pública em Moçambique, conforme o Sistema de Administração Financeira do Estado, o SISTAF, neste caso. As demonstrações financeiras, segundo o quadro conceptual, têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para um leque alargado de utilizadores no processo de tomada de decisão econômica. A avaliação da performance de uma entidade constitui um dos principais objetivos das demonstrações financeiras, uma vez que os utilizadores das demonstrações financeiras e, em particular, os acionistas, querem avaliar a rentabilidade obtida tendo em conta os custos de oportunidades do capital investido. Esta avaliação deve ser efetuada para uma entidade como um todo, mas também para unidades operacionais ou atividades de determinados países. Devemos ter presente que as demonstrações financeiras não apresentam todas as informações que os utilizadores necessitam. Neste caso, não apresenta tudo aquilo que os que usam necessitam, uma vez que, em grande medida, refletem informações do passado e informações financeiras. Isto é, os objetivos das demonstrações financeiras são de fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas, políticas e sociais e para a apresentação de contas sobre a gestão dos recursos públicos. Pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. As transações dos eventos econômicos são reconhecidos no momento em que ocorrem, independentemente do recebimento ou pagamento de dinheiro. Neste caso, garante que os rendimentos e continuidade e despesas sejam atribuídas ao período correto. Os efeitos das transações e os eventos são reconhecidos quando ocorre e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento.
Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. As São transações também dos eventos econômicos registrados são nas reconhecidos demonstrações no financeiras momento em que nos ocorrem, períodos a que independentemente do dizem recebimento respeito. ou pagamento Isso de garante dinheiro. que os Garante rendimentos e que os gastos rendimentos e sejam despesas sejam reconhecidos no período atribuídos correto, ao período independentemente correto. do Na seu continuidade das pagamento e operações, as recebimento. demonstrações Isso eu financeiras quero são dizer que na normalmente continuidade das preparadas operações, no assume-se que a pressuposto de uma entidade entidade continuará suas que irá atividades no futuro prosseguir previsível. a sua atividade Influencia na forma operacional. como Assim, os assume-se que ativos a e entidade passivos não são tem avaliados, intenção não nem a como se tudo necessidade de fosse extrair, ser de liquidado entrar em imediatamente, liquidação não. ou reproduzir significativamente o seu nível de Das negócio. operações, Caso assume-se essa que a intenção ou entidade necessidade continuará em exista, funcionamento as no demonstrações futuro financeiras devem previsível, ou ser seja, preparadas não numa base existe a diferente. intenção Base de nem a liquidação, necessidade de nesse liquidar caso, ou a base reduzir utilizada deve ser divulgada. significativamente as suas Caso se operações. Esse preveja a pressuposto divulgação da entidade, justifica a as demonstrações manutenção dos financeiras devem ser ativos e elaboradas numa passivos nos base de seus valores liquidação, contábeis correntes. o que implica que irá, por exemplo, a apresentação da integridade das contas a receber e das Assume-se contas que a a pagar empresa no ativo continuará em corrente e no funcionamento no passivo futuro corrente, previsível e que independentemente não há das suas datas intenção de nem vencimento. a A necessidade de encerrar constituição ou de reduzir provisões para significativamente suas indenização atividades. a Esses dois empregados pressupostos e são a base eventual para reforço toda dos a ajustamentos estrutura de para clientes preparação e das outros demonstrações devedores e financeiras, para perdas fundamentadas no na quadro conceitual da materialização de contabilidade, porque existências, garantem reconhecimento de garantem perdas com que as com demonstrações imparidade dos financeiras ativos representem de forma fiel por a impostos, realidade econômica da empresa. deferimentos, A base de acréscimo, por deferidos, sua vez, custos determina que as e receitas e ativos despesas devem ser reconhecidas no momento em que ocorrem, mesmo que o pagamento ainda não tenha sido feito ou recebido. Isso dá uma visão mais precisa do desempenho da empresa em determinado período. Junto, esses pressupostos tornam a informação, neste caso, sim, as informações contábeis mais úteis, confiáveis e comparáveis, o que ajuda os gestores, investidores e demais interessados a tomarem decisões com base em dados consistentes e verdadeiros. O desempenho econômico da empresa facilita a comparação entre períodos, aumenta a transparência, melhora a qualidade das informações. Operações significa que a entidade continuará em funcionamento no futuro previsível e não pretende nem precisa encerrar, reduzir significativamente, isto é, as suas atividades. É importante porque tem mensuração correta dos ativos e passivos, garante estabilidade dos relatórios, ajuda na confiança do investidor, evita decisões precipitadas. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceitual, as principais características qualitativas das demonstrações financeiras são 4, que são a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. A compreensibilidade, a informação proporcionada nas demonstrações financeiras. Isto é, significa que a informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Assume-se para este efeito que os utilizadores tenham um razoável reconhecimento as informações devem ser apresentadas de forma clara os e negócios, compreensível atividades para que os econômicas usuários
com contabilidade, conhecimento razoável de negócios, tenham economia vontade e para contabilidade estudar a possam informação interpretá-la com corretamente. razoável Relevância. diligência. Para ser útil, a informação deve ser Relevância relevante é para as outra necessidades característica dos qualitativa utilizadores no fundamental processo de da tomada de informação decisões. financeira A conforme o informação quadro relevante conceitual da quando contabilidade. influencia a decisão A informação econômica dos relevante utilizadores, quando influencia as ajudando-os decisões na econômicas avaliação dos usuários, ajudando presentes ou a avaliar futuro, situações passadas, presentes ou futuras, confirmando ou ou a corrigindo confirmar e as suas corrigir avaliações avaliações anteriores. efetuadas no passado. A relevância da Podemos presumir que a informação deve ser informação é analisada relevante numa dupla quando é útil para a perspectiva. tomada de decisões, quando ajuda a prever, Tempestade, timing quando confirma da ou informação corrige disponibilizada expectativas e o passadas, seu valor conteúdo. confirmatório, Se apresentarmos quando demonstrações é financeiras apresentada de de junho, forma por exemplo, oportuna, relativamente ao no exercício momento certo, findo em 31 de quando dezembro, ajuda a a prever informação resultados não futuros, será o muito valor relevante para os utilizadores, aos quais estarão mais preocupados em saber qual é o desempenho da empresa ou, neste caso, o desempenho da empresa no semestre em curso e em projetar esse desempenho para o ano em curso. A informação será relevante se apresentada durante o princípio do primeiro trimestre do ano seguinte, mesmo que com base em elementos provisórios até reduzir o risco da informação privilegiada. Essa é uma outra característica qualitativa fundamental da informação financeira, conforme o quadro conceitual. Podemos dizer que a informação é relevante quando influencia as decisões econômicas dos usuários, ajudando a avaliar situações passadas, presentes ou futuras, ou a confirmar e corrigir avaliações anteriores. Uma informação é relevante quando é útil para a tomada de decisões, quando ajuda a prever resultados futuros, valor preditivo, quando confirma ou corrige expectativas passadas, o valor confirmatório neste caso, e também quando é apresentada de forma oportuna. Significa que a informação tem impacto real sobre as decisões dos usuários, ou seja, ela faz diferença. A fiabilidade, para ser útil, é uma das características qualitativas fundamentais da informação contábil, de acordo com o quadro está isenta de erros. Isso significa materiais que a informação financeira é fiável. Os auditores têm livre de erro material o importante papel de assegurar a fiabilidade da informação financeira. Não pode No entanto, sofrer não esquecemos nenhum erro que material a responsabilidade que representa pela com fidelidade das que pretende representar é do órgão de gestão. A informação para Serão os ser gestores que, em primeiro fiável, lugar, deverão ser responsabilizados caso a informação neste caso, os seguintes contenha componentes: distorções a materialmente representação relevantes, fidedigna, que significa refletir fielmente as transações e eventos. A substância sobre a forma, que significa priorizar a essência econômica em vez da forma legal.
neutralidade, que é sem favorecer interesses. Prudência, evita superestimar ativos ou lucros, nem subestimar passivos. Exaustividade, conter toda a informação relevante. A fiabilidade é garantir que a informação apresentada seja verdadeira, imparcial e completa para apoiar decisões econômicas. Em outras palavras, é a confiança que os usuários podem ter na informação financeira apresentada. Significa que os dados contábeis devem ser completos, sem omissões importantes, devem ser precisos e neutros, sem manipulações verificáveis. Sem manipulações, não pode haver nenhum tipo de manipulação. Devem ser verificáveis, ou seja, podem ser confirmados por evidências. A fiabilidade é a certeza de que a informação reflete fielmente a realidade econômica da empresa, permitindo assim que os usuários tomem decisões com a maior segurança possível. Comparabilidade é uma das características também das demonstrações devem comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no devem ser comparadas para ao longo identificar do tempo, tendências comparação entre períodos relevantes à diferentes sua da mesma composição empresa financeira com outras e empresas desempenho. também, desde Os que usem utilizadores os devem mesmos também princípios contábeis. poder acompanhar as Essa demonstrações característica financeiras ajuda os de usuários diferentes a entidades identificar de forma a semelhanças e avaliar diferenças a nos posição resultados financeira, financeiros o e desempenho na posição e as patrimonial, alterações na posição facilitando a financeira análise relevantemente e a tomada de às decisões. demais. Para garantir a comparabilidade, é importante manter a consistência dos métodos contábeis utilizados e divulgar qualquer semelhança de forma clara. A comparabilidade, em outras palavras, significa possibilidade de comparação clara e justa entre informações financeiras. Significa a consistência nos métodos usados ao longo do tempo. Significa a uniformidade nas práticas contábeis. Significa a facilidade de análise entre empresas ou períodos diferentes. Significa também a transparência, neste caso, para tomar decisões com base em dados semelhantes. Ou seja, é tornar a informação entendível e útil quando colocada lado a lado com outras. Características qualitativas das demonstrações financeiras são fundamentais para garantir, neste caso, que as informações contidas nesses relatórios sejam úteis, compreensíveis, confiáveis e relevantes para os usuários. Sejam eles investidores, sejam eles gestores, sejam entidades governamentais ou o público em geral mesmo. Sem essas características, as informações, nesse caso contábeis, perdem o seu valor como base para a tomada de decisões econômicas. A relevância assegura que a informação apresentada tenha impacto nas decisões dos usuários, ou seja, os dados contábeis devem fazer diferença, ajudando a prever eventos futuros ou confirmar resultados anteriores. Sem relevância, mesmo uma informação correta pode ser inútil. Fiabilidade ou fidedignidade.
A fiabilidade garante que a informação representada seja verdadeira, livre de erros ou manipulações mesmo. Ela exige neutralidade, integridade, exige a, a neutralidade, exige precisão. Isso transmite confiança essencial para que os usuários acreditem nos relatórios financeiros. A comparabilidade, isto é, a compreensibilidade, facilita a leitura e interpretação dos dados por pessoas com conhecimento razoável sobre negócios. A transparência e clareza da informação são essenciais para que ela possa ser usada corretamente nos relatórios. A comparabilidade permite que os usuários comparem os resultados de uma empresa ao longo do tempo, com ou sem essas empresas. Isso apoia decisões mais racionais e bem informadas, pois evidências tendências diferenças relevantes neste caso. Em resumo, essas características juntas elevam a qualidade da informação financeira, tornando as demonstrações contábeis instrumentos eficazes de comunicação, gestão, fiscalização e planejamento econômico. Elas promovem a transparência, a responsabilidade e a confiança no ambiente empresarial e financeiro. Elementos das demonstrações financeiras segundo o quadro conceptual. Os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativos, passivos e capital próprio. Segundo o quadro conceptual, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Segundo o quadro conceptual, os objetivos, neste caso os benefícios econômicos incorporados em um ativo podem fluir como a entidade de várias formações. Assim, um ativo pode ser usado isoladamente ou combinado com outros ativos na produção de bens e serviços para serem vendidos pela entidade, trocado por outros ativos usados para liquidar uma aplicação e distribuído pelos detentores de capital da entidade. Quando um ativo deixa de proporcionar benefícios econômicos para a entidade na totalidade ou parcialmente, verifica-se imparidade desse ativo. Imparidade que é um conjunto, é um conceito, neste caso, fundamental na moderna contabilidade. Isto é, no quadro conceptual da contabilidade, um ativo é definido como um recurso controlado por uma entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros. Vou tentar explicar por partes. Recurso controlado. A empresa tem como controle sobre o bem ou direito, não precisa ser proprietário legal, basta ter controle. Resultado de eventos passados significa que
O ativo surgiu de algo que já aconteceu, por exemplo, uma compra, um contrato ou uma produção mesmo. Benefícios econômicos futuros. Nesse contexto, espera-se que esses recursos, neste caso, que este recurso gere entrada de dinheiro ou outros ganhos para a empresa no futuro. Por exemplo de ativos, caixa e contas bancárias, contas a receber, neste caso, clientes, mercadorias em estoque, máquinas, veículos e imóveis, patentes, software e ativos intangíveis. Em resumo, no quadro conceptual, o ativo representa tudo o que a empresa tem ou controla e que pode gerar valor econômico. Ou seja, No quadro conceptual, um passivo é uma obrigação presente à entidade resultante de acontecimentos. No quadro conceptual da contabilidade, um passivo é cuja liquidação uma obrigação presente da entidade originada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos. Esta definição de passivo capaz de gerar benefícios econômicos para a composição de provisões. Uma análise mais detalhada, não existe a obrigação presente passivo representa uma de capital responsabilidade atual que a empresa já assumiu e precisa cumprir da entidade depois como pagar uma dívida, como entregar um produto, os elementos ou prestar diretamente ligados à mensuração originada de eventos passados. Isso significa que essa obrigação não surge do nada, ela é consequência de algo que já aconteceu. Por exemplo, a empresa contratou um empréstimo próprio, também chamado de empréstimo, sim, como mercadorias a prazo ou assinou um contrato dos ativos, saída de recursos na entidade com benefícios econômicos. A participação, a liquidação de um passivo geralmente implica que a empresa será todos os seus passivos, ela a pagar. Em outras palavras, terá que pagar dinheiro, representa a parte transferir bens, prestar serviços ou renunciar aos benefícios futuros ou acionistas. Tipos de passivo. Temos passivo circulante, que são obrigações que devem ser liquidadas dentro do ciclo operacional da empresa. O que sobra chama-se capital até 12 meses. Para os donos das empresas, por exemplo, fornecedores, contas a pagar, salários e encargos a pagar, empréstimos de curto prazo, capital próprio, tributos a recolher, menos passivo. Passivo não circulante, temos obrigações a longo prazo, vou dizer que mais de 2 meses, por exemplo, empréstimos bancários de longo prazo, provisões para contingências judiciais, temos reservas de capital, que são valores obrigações por arrendamento mercantil, receitas, como age na emissão de diferenças. Temos entre passivos e despesas, que são lucros acumulados. Existe sim uma diferença entre passivo e despesa. A diferença é que lucros um passivo é uma obrigação a ser resultado do exercício atual, enquanto que despesa é um gasto reconhecido no período. Temos também que reduz ajustes de avaliação patrimonial, que são nem reavaliações contábeis é uma despesa, ativos e passivos, por exemplo, um financiamento é um passivo, mas não é uma despesa no momento em que é contratado, porque mede a solidez financeira da empresa, indica quanto os sócios têm de participação real financeira, o nível serve de base para a divisão de lucros, pagamentos de bancos e gestores. Ajuda a atrair investimentos e crédito. Quanto maior dar a empresa planejar, maior a pagamentos e evitar inadimplência. Por exemplo, legal, se uma empresa possui reconhecimento adequado medicais dos passivos e 60 mil por passivos, o capital próprio será 100 mil menos 60 mil,
O resultado, Em resumo, o passivo será 40 mil, que é o capital próprio. Aquilo que a empresa deve a terceiros e Quanto os compromete donos da seus empresa recursos financeiros. realmente É um elemento possuem. essencial para avaliar Em a resumo, o capital sustentabilidade próprio é financeira e a capacidade o de reflexo, uma neste caso, da organização riqueza honrar liquidada seus da compromissos. empresa e da relação entre os recursos dos donos e as obrigações com terceiros. É essencial para avaliar a estabilidade e a independência financeira de uma entidade. É essencial para avaliar a solidez, independência financeira e capacidade de autofinanciamento. Mostra a parte do patrimônio que não depende de terceiros, sendo um indicador de confiança para investidores e credores. Por que esses três elementos são importantes juntos? Porque formam uma equação contábil básica, que é ativo é igual a passivo mais capital próprio. Essa equação garante o equilíbrio patrimonial e é o fundamento da contabilidade. Permite a elaboração de balanços precisos, análises financeiras e decisões estratégicas. São usados para medir a performance, solvência e valor real da empresa. Servem como base para a transparência e a comparabilidade das informações contábeis, atendendo às características qualitativas do quadro conceptual. O ativo, o passivo e o capital próprio são a espinha dorsal do quadro conceptual, pois possibilitam uma visão clara da posição financeira da empresa. São essenciais para que a contabilidade cumpra seu papel principal, que é fornecer informações úteis para a tomada de decisão por parte de investidores, gestores, credores e outros interessados. O ativo, passivo e capital próprio são elementos fundamentais do quadro conceptual da contabilidade, porque formam a base da estrutura financeira de qualquer entidade. Eles são indispensáveis para a elaboração, análise e compreensão das demonstrações financeiras. Assim mesmo, neste caso, o ativo representa os recursos controlados pela entidade. É tudo aquilo que a empresa possui, controla, com potencial de gerar benefícios econômicos futuros. Permite avaliar a capacidade da empresa de produzir, operar e gerar receita. Sem os ativos, não há meios para, neste caso, a empresa exercer suas atividades, por exemplo, dinheiro, imóveis, equipamentos, estoques, contas a receber. E passivo representa as obrigações da entidade. São as dívidas e compromissos que a empresa tem com os terceiros, neste caso fornecedores, bancos, estados, etc. É importante para analisar o nível de endividamento e a capacidade de pagamento da empresa. Ajuda a medir o risco financeiro, mostrando o quanto do que a empresa possui pertence aos outros. O capital próprio mostra a riqueza líquida da empresa, representa o interesse dos proprietários da empresa, ou seja, aquilo que realmente pertence a eles. Os rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período conceptual da contabilidade, forma de entradas, aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam do aumento de capital próprio durante o período contabilístico. Qual a importância do sob forma de entradas ou aumentos de O quadro ativos ou redução conceptual de é passivos importante. que resultam em aumentos no Os capital rendimentos próprio, no quadro conceptual são importantes excepto aqueles porque avaliam relacionados o com desempenho, contribuições permite dos saber se a empresa proprietários, está sócios ou a gerar acionistas. valor.
base para Em lucros termos simples, líquidos depende rendimentos diretamente representam da valores diferença entre rendimentos que a empresa e gastos. ganha ou vende bens. Uma das Está importâncias é a serviços por outras transparência e atividades comparabilidade. Isto é, e também ajuda são a fundamentais para avaliar o e desempenho a apresentar financeiro relatórios de uma compreensíveis e período. úteis aos usuários Vou externos. dar Neste exemplos caso, de investidores, temos governos a venda e de bancos. produtos ou mercadorias, temos a prestação de serviços, temos juros recebidos, temos aluguéis recebidos, temos ganhos em investimentos. O quadro conceptual é muito importante porque avalia o desempenho, neste caso permite saber se a empresa está a gerar valor, base de lucros. O lucro líquido depende diretamente da diferença entre rendimentos e gastos. Uma das importâncias é a transparência e comparabilidade, isto é, ajuda a apresentar relatórios compreensíveis e úteis aos usuários externos, neste caso os investidores, governos e bancos. Os gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período sob forma de saídas, diminuição de ativos ou aumento dos passivos, que resultam em diminuições do capital próprio. O estudo dos elementos das demonstrações financeiras inclui o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. Isto é, gastos, ou também como chamamos de despesas ou encargos, são definidos como reduções nos benefícios econômicos durante o período contabilístico e pode ser causado por saídas ou reduções de ativos ou aumento de passivos, o que eu estava aqui a dizer. E os mesmos resultam em diminuições de capital próprio, excepto neste caso, aquelas relacionadas com distribuições aos proprietários, como dividendos. Em termos simples, gastos representam os valores que a empresa consome ou sacrifica para operar, produzir, vender ou manter sua estrutura. São essenciais para apurar o lucro ou prejuízo. Exemplos de gastos que temos salários pagos, aluguel de instalações, compra de matéria-prima, contas de luz, água, internet, depreciação de ativos, juros pagos. Os gastos têm uma certa importância no quadro conceptual, que é a determinação do resultado. Neste caso, o lucro ou prejuízo é o resultado da diferença entre rendimentos e gastos. A gestão eficiente ajuda a controlar custos ou otimizar recursos. Uma das importâncias é a transparência. Neste caso, permite que investidores e gestores vejam se a empresa está a gastar de forma sustentável. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Neste caso, o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras é o processo de incluir formalmente um item, um ativo, um passivo, um rendimento, um gasto ou um capital nas demonstrações financeiras, com base em critérios definidos no quadro conceptual do sistema de contabilidade. Para que o elemento seja reconhecido, deve satisfazer a definição de um dos elementos das demonstrações financeiras, por exemplo, ativo, passivo, rendimento e gasto. Deve ser mensurável com fiabilidade, isto é, deve ser possível atribuir-lhe um valor monetário confiável, ser provável que resulte em benefício econômico futuro, no caso de ativos e rendimentos, ou mesmo em saída de recursos econômicos, isto é, no caso de passivos e gastos.
Ahn, Exemplo, ativo reconhecido, por exemplo, compra de um veículo pela empresa, reconhece no balanço como ativo, gasto reconhecido, pagamento de salários reconhecido como despesa no resultado do período, passivo reconhecido, isto é, empréstimo bancário reconhecido como obrigação no balanço. A importância do reconhecimento é garantir a transparência e coerência nas informações financeiras, ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras, isto é, investidores, gestores, governos, a tomar decisões corretas. Uma das importâncias é manter a comparabilidade entre períodos e entre diferentes entidades. Frisar que saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um ganho ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Reconhecimento dos ativos. De acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tenha um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. O reconhecimento dos ativos significa incluir formalmente um ativo nas demonstrações financeiras quando ele atende a certos critérios. Alguns critérios a reconhecer no ativo são a definição de ativo. Um ativo é um recurso controlado pela entidade resultante de eventos passados no qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros. A probabilidade dos benefícios econômicos, isto é, deve ser provável que a empresa obtenha benefícios futuros com o ativo, por exemplo, gerar receitas, reduzir custos, auxiliar na produção. Dos benefícios, uma das regras que deve se seguir é a mensuração confiável. O valor do ativo deve ser mensurável com confiança, através de custo de aquisição, valor justo e etc. Exemplo de ativos reconhecidos, equipamentos comprados e reconhecidos como ativos fixos, estoque disponível para venda, reconhecido como ativo circulante, cliente a receber, que é reconhecido como contas a receber, reconhecidos como ativos financeiros. O reconhecimento do ativo é importante porque garante que os recursos da empresa sejam refletidos corretamente no balanço patrimonial. Ajuda a demonstrar, isto é, a capacidade econômica da empresa. Apoia a análise financeira e tomada de decisões por parte dos gestores, investidores e credores. O ativo tem um custo ou valor que possa ser mensurado com fiabilidade, ou seja, para reconhecer um ativo, deve haver controle sobre o recurso. Reconhecimento de gastos. De acordo com o quadro conceptual, os gastos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tem havido uma redução de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurada com fiabilidade, é resultado de uma redução de um ativo
ou aumento de um passivo. O reconhecimento de gastos no quadro conceptual da contabilidade refere-se ao momento em que a entidade deve registrar os seus encargos, custos ou perda nas demonstrações financeiras, principalmente na demonstração de resultados. O que são gastos? Gastos são reduções dos benefícios econômicos sob a forma de saídas de ativo, por exemplo, dinheiro, aumento de passivos, por exemplo, contas a pagar, redução de capital próprio sem distribuição aos sócios. Temos um critério sim para o reconhecimento de gastos. Primeiro é de ter de haver uma redução dos benefícios econômicos, ou seja, a empresa gastou, neste caso perdeu valor ou assumiu uma obrigação. O valor deve ser mensurável com fiabilidade. O gasto deve ser um valor concreto que possa ser registrado de forma segura. Deve estar relacionado a um período ou a um rendimento gerado. Seguindo o princípio da correspondência, os gastos são reconhecidos no mesmo período em que contribuíram para gerar rendimentos. Temos como exemplos de gastos a compra de matérias-primas ou mercadorias, pagamento de salários e encargos sociais, despesas de energia, água, telecomunicações, perdas com devedores incobráveis, desvalorização de ativos, por exemplo, a depreciação. Os gastos são importantes reconhecer porque permite avaliar corretamente o desempenho da empresa, evita a superavaliação dos lucros, garante transparência, comparabilidade e conformidade com os princípios contabilísticos. Ajuda os utilizadores das demonstrações financeiras também a entender a estrutura de recursos e capacidade lucrativa da entidade. A mensuração inicial, por regra, de demonstrações financeiras. No entanto, várias situações em que tal não se verifica, isto é, um passivo, ativo, elemento do capital inicial, próprio, gastos ou rendimento. Refere-se à primeira vez que a problemática da mensuração coloca-se no inicial nas demonstrações financeiras, ou seja, no momento da transação de mensuração, devemos usada geralmente o custo histórico, ou seja, a mensuração inicial, o ativo pago, depois o ativo recebido, assumindo o passivo neste caso. Por exemplo, uma empresa compra um computador por 50.000 meticais. Esse valor será o valor da mensuração inicial do ativo. Já na mensuração subsequente, existem diversas bases de mensuração com diferentes tratamentos que se referem a alguma outra partida das variações de valor. Isto é, na mensuração subsequente, a mensuração subsequente neste caso ocorre após o reconhecimento inicial, quando o item permanece nos livros da empresa e precisa ser reavaliado periodicamente até ser eliminado, neste caso baixado. Pode usar diferentes bases como custo histórico, menos depreciação, amortização, valor justo, fair value, valor presente dos fluxos de caixa futuros, valor realizável. A escolha depende muito mais do tipo de ativo, passivo e das normas aplicáveis. Por exemplo, um computador comprado pode ser depreciado ao longo de 5 anos. Após um ano, seu valor contábil pode ser de 40.000 meticais. Essa é a mensuração subsequente. Bases da mensuração. O quadro conceptual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, valor realizável ou liquidado, valor presente. Na verdade,
As possíveis bases de mensuração, a utilização são múltiplas. O custo histórico, o custo corrente, valor realizável líquido, valor presente ou atual, valor recuperável, valor de uso, valor amortizado. O custo histórico custo é o valor original, justo valor, justo de mercado, recebido na aquisição de um ativo ou passivo. Por exemplo, comprar um carro por 500 mil, esse será o custo histórico. Custo corrente é o valor que seria pago atualmente para adquirir o mesmo ativo ou liquidar o passivo. Por exemplo, o carro custa hoje comprar o quanto custa neste caso comprar aquele mesmo carro. Valor realizável se espera obter com a venda de um ativo ou pagar para liquidar um passivo. Por exemplo, valor de venda de um estoque no mercado atual. Valor presente é o valor atual dos fluxos de caixa, faturas que se espera receber ou pagar, usando para ativos passivos de longo prazo. Valor recuperável maior entre o valor justo, com menos custos de venda, e valor de uso. Valor de uso é o valor presente nos fluxos de caixa, faturas específicas de um ativo em uso. Custo amortizado é usado para instrumentos financeiros. É o custo apresentado por juros e amortização. Custo presumido substituto neste caso de custos, neste caso históricos, quando estes não estão disponíveis. Por exemplo, ativos em países com alta inflação. Valor de mercado é a atualização neste caso, do valor de ativos com base em preços de mercado em tempo real. A mensuração inicial compõe compras de ativos tangíveis, compra de ativos intangíveis, compra de ativos tangíveis de investimento, compra de investimentos, compra de ativos através de locações financeiras, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, ativos tangíveis e intangíveis de investimentos constituídos pelo próprio, neste caso, ativos intangíveis gerados internamente, ativos e passivos adquiridos no âmbito de uma concentração de negócios, troca de ativos não monetários, entrada em inventários por transferências de ativos tangíveis de investimento, entrada de ativos tangíveis por transferência ou ativos tangíveis de investimento, transferências de ativos de investimento, recursos, investimentos para ativos tangíveis de investimento, a aquisição por meio de um subsídio do governo, bens recebidos por doação, ativos biológicos e produtos agrícolas, ativos não coincididos para a venda, provisões, instrumentos financeiros, redito. Temos aqui o quadro onde é composto por componentes, contas a receber, contas a mensuração subsequente, temos custo, contrapartida de variação de justo valor, onde temos os componentes ativos tangíveis, custo de empréstimos, obtemos ativos tangíveis, os componentes, a mensuração subsequente, custo histórico ou justo valor, contrapartida da variação, temos ganhos ou perda, ativos de não ativos não correntes retidos para a venda. Temos de seguir ativos intangíveis, custo histórico, provisões, benefícios de empregados, raras vezes não são amortizados. Teste de imparidade anual. Temos ganhos, perdas descendentes de valorização. Temos ativos intangíveis, vida finita, custo histórico ou justo valor, raras vezes amortizados, teste de imparidade, ganhos ou excedente de valorização. Em curso,
temos como mensuração subsequente custo histórico, sujeitos em paridade anualmente. Temos outro de investimentos financeiros, temos componentes subsidiários, entidades controladas, ativos financeiros de justo valor, via de resultados disponíveis para venda, mensuração subsequente, por aí vai. Temos em contrapartida de variação de justo valor. Capital financeiro. Representa objetivos líquidos, representa objetivos líquidos da entidade, ou capital no valor financeiro investido ou disponível, pode ser expresso em termos nominais, pode ser ajustados ao poder de compra, ou ajustados ao poder de compra. Capital financeiro representa o poder de compra do dinheiro investido. Por exemplo, sermos meticais de uma forma resumida, contas a receber. Importa também frisar que é o valor investido na empresa, que valor investido na empresa que pode ser contido ou representa os recursos que geram renda de uma forma generalizada. Capital fixo refere-se à capacidade produtiva da entidade, máquinas, instalações, etc. Foca na manutenção da operação e produção da empresa. Isto é, capital físico refere-se à capacidade produtiva da empresa, por exemplo, máquinas, equipamentos e edifícios. Conceito de manutenção de capital. A manutenção de capital é usada para distinguir o que é lucro real da simples reposição de capital. Isto é, a empresa só teve lucro real se, ao fim do período, manteve seu capital financeiro ou físico do início. Sim, ajustes de manutenção de capital financeiro. Lucro só existe se os ativos líquidos no fim do período forem maiores que no início, excluindo contribuições ou retirada de sócios. Pode ser medida em termos nominais, não ajuda pela inflação. Em termos de poder de compra constante, ajuda pela inflação. Isto é, o lucro é que sobra depois de manter o mesmo poder de compra do capital inicial. Manutenção de capital físico. O lucro só existe se a capacidade produtiva da empresa no fim do período for superior ao do início. Os aumentos de valor devido à inflação ou reposição de ativos não são considerados lucros, mas sim de uma forma a dar conclusão, dizer que o quadro conceptual é uma base teórica que orienta a elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Ele define os objetivos, neste caso, elementos, critérios de reconhecimento da mensuração, bem como as características qualitativas da informação financeira útil. A sua aplicação garante a transparência e comparabilidade, neste caso, consistências de credibilidade, mais demonstrações, sendo essencial para a tomada de decisões econômicas por investidores, gestores e demais utilizadores. Assim, compreender o quadro conceptual é fundamental para garantir a qualidade e a utilidade da informação contabilística produzida pelas entidades. Dado por fim.